Registro as férias do conselheiro Júlio Cabral até a data de hoje, sendo substituído pelo conselheiro convocado Mário José Moraes Costa Filho e o conselheiro Josué, que está ausente por motivo de saúde. Leitura de expediente. Convite da Associação dos Magistrados do Estado do Amazonas para a solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Consultivo do biênio 2017-19, a realizar-se às 16 horas do dia 10/8/2017, no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Gostaria de desejar à nova diretoria sucesso, na realidade a diretoria reconduzida, e votos de uma profícua gestão na pessoa do presidente, o meu estimado amigo, juiz Cássio Borges. Convite da Prefeitura Municipal de Manaus para a solenidade de abertura da Semana de Estudos sobre Orçamento Público, a realizar-se às 14 horas do dia 8/8/2017, próxima terça-feira em Manaus. Fase de indicações e propostas. Faculto a palavra a todos os senhores membros do colegiado. Pela precedência, o nosso conselheiro decano de hoje abre mão. Então, o conselheiro Senhor presidente, eu Érico, tenho com a dois palavra. comunicados. Bom dia a todos. O primeiro comunicado é que nesta semana que passou, numa representação com pedido de cautelar do Ministério Público junto ao Tribunal contra a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Comissão Geral de Licitação, eu concedi uma providência cautelar no sentido de determinar a suspensão da concorrência pública número 10 de 2017, na fase em que estivesse ou a sustação dos efeitos da licitação a caso já homologada, inclusive da própria assinatura do contrato. Esta concorrência, em resumo, é para a construção de 4 centros multifuncionais localizados nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Humaitá e Parintins, ao custo de 4.339.000 e fração. E em razão de algumas irregularidades apontadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Então, concedi a liminar e abri prazo para a apresentação das razões do Estado, da administração pública. Então, logo retornem, vai ao Ministério Público e depois eu decido se é o caso de manter ou não a sustação. Essa era a primeira informação. A segunda informação, senhor presidente, até uma satisfação a Vossa Excelência e ao Tribunal Pleno. Como sabem, o Tribunal deliberou participar de uma auditoria coordenada juntamente com o Tribunal de Contas da União sobre a situação penitenciária no Brasil. A questão que envolve os custos e os resultados em decorrência destes custos. E dos 22 tribunais de contas que estão participando, eu informo que o Estado do Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, é um dos 6 que apresentaram no prazo a documentação necessária da primeira fase da auditoria operacional. Então, com muita satisfação, eu transmito isso a Vossa Excelência, que a equipe do Tribunal de Contas, que apenas está sendo coordenada por mim, e todo o mérito é da equipe, não tem nada comigo, essa equipe apresentou, foi uma das 6 dentre os 22 estados que apresentou no prazo, e inclusive está auxiliando alguns tribunais de contas, apresentando os seus papéis, os seus modelos, para que eles apresentem a sua parte.
Então, era essa também a comunicação que eu queria fazer a Vossa Excelência. Feitas as comunicações devidas pelo eminente conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva, continua facultada a palavra. Só para parabenizar a equipe, eu tenho tido informações acerca desse trabalho, realmente muito importante. A ANET, que é do Departamento de Auditoria Ambiental, está fazendo parte desse e o pessoal e os servidores lá do departamento. Portanto, quero congratular com esses servidores pelo trabalho efetivo e eficiente que estão fazendo lá nessa auditoria. Feitas as parabenizações, passamos agora à distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 4. Conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva, lote 6. Conselheiro Josué Filho, lote 8. Conselheiro Iara, lote 2. Conselheiro Mário de Mello, lote 3. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 5. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, lote 1. Passamos à pauta dos julgamentos adiados. Temos como primeiro processo desta pauta o de número 10.270 de 2013, tomada de contas do senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, prefeito municipal de Parintins, exercício 2012. Responsável, senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, relator, eminente conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva. O eminente relator concorda com o Ministério Público, não há impedidos, e fazendo um resumo do voto do eminente relator, se assim me permite, emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a desaprovação das contas municipais da Prefeitura de Parintins, referente ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, julgar irregular a tomada de contas da Prefeitura Municipal de Parintins em análise, considerar em alcance o senhor Frank Luiz da Cunha Garcia no valor de R$ 28.361.511,18, aplicar multa ao senhor Frank Luiz da Cunha Garcia no valor de R$ 87.682,53, arquivar os processos 10.242, 10.249, 10.098 de 2013, 10.035 de 2013, 10.097 de 2013, apensos a este, uma vez que matérias tratadas nos mesmos já foram analisadas nesta tomada de contas. Há uma solicitação de vistas do Procurador-Geral que não se manifestou nos autos, como também há um voto vista do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, que emite em seu voto vista parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Parintins aprovar com ressalvas as contas anuais do senhor Frank Luiz Cunha Garcia na Prefeitura Municipal de Parintins, exercício 2012. Julgar regular com ressalvas a prestação de contas do senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, responsável pela Prefeitura Municipal no curso do exercício de 2012. Aplicar multa ao senhor Frank Luiz da Cunha Garcia no valor de R$ 13.152 e arquivar todos os apensos já referidos nesta leitura, uma vez que seus objetos estão sendo tratados nos presentes autos. Questiono ao Procurador-Geral se gostaria de se manifestar em sessão. Não, Excelência. Em discussão, senhores. Em votação. Como vota o eminente decano, Júlio Pinheiro? Com relator, Excelência. Como vota a eminente conselheira Iara? Como vota o eminente conselheiro convocado Mário Filho? Com relator. O conselheiro é o voto... Mário de Mello. Mário de Mello, ele é o voto vista. Então, foi vencido o conselheiro Mário de Mello com seu voto vista
e é mantido por maioria o posicionamento do senhor relator Érico Xavier Desterro e Silva, onde esta Corte decide pela desaprovação das contas do senhor prefeito de Parintins, senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, julga irregular a tomada de contas da Prefeitura Municipal, julga em alcance de R$ 28.836.511,18 e ainda aplica multa no valor de R$ 87.682,53, em harmonia com o parquê e com o órgão técnico. Este é o resultado da votação do processo de número 10.270/2013 e seus apensos. Passamos agora, ainda na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, ao processo de número 10.252 de 2017, recurso ordinário interposto pela senhora Maria Auxiliadora Nascimento dos Santos, em face da decisão de número 1725 de 2016, Primeira Câmara, exarado nos autos do processo 13.971 de 2016. Há um voto vista da conselheira Iara, o voto do eminente relator conheceu o presente recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. Registro o impedimento do auditor Mário Filho. E há um voto vista da eminente conselheira Iara, conheceu o presente recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe provimento. Entendo eu que o eminente relator conselheiro Érico é vencido sempre nessa matéria. Ele é vencido. Então, passa a ser a revisora do processo 10.252, a eminente conselheira Iara, onde é vencido o eminente conselheiro Érico em seu posicionamento. Ainda na pauta do eminente conselheiro Érico, no processo de número 10.564/2017, também, no mesmo sentido, é vencido o conselheiro Érico e passa a ser revisora a conselheira Iara, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Da mesma forma, no processo 10.768, registro que passa a ser a revisora a conselheira Iara, do recurso de revisão interposto pelo senhor José Carlos Fernandes da Silva, e é vencido o eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, registrando o impedimento do eminente conselheiro Júlio Cabral. Passamos agora, na pauta dos adiados, ao processo de número 13.831 de 2016. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Fúvio da Silva Pinto, em face do acordo número 65/2013. O voto da eminente relatora conheceu o presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar provimento parcial, no sentido de alterar o acordo 65/2015. No Tribunal Pleno, emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a aprovação com ressalvas. Julgar regular com ressalvas a prestação de contas do senhor Fúvio da Silva Pinto, aplicar multa no valor de R$ 5.000 ao referido senhor, além da exclusão dos itens 9.1.5 e 9.1.10. Registro o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Há uma solicitação de vistas do eminente procurador Carlos Alberto, que em sua manifestação opina pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o teor do acordo 65 de 2015. Em discussão, senhores. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Como vota o eminente conselheiro Érico? Processo de número 13.831, excelência. Da pauta dos adiados da conselheira Iara. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Fúvio da Silva Pinto. Obrigado. Com o Ministério Público. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Relatora, senhor presidente. Como vota o eminente conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Então é vencido o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva e mantido o voto da eminente relatora Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Ainda na pauta da eminente conselheira Iara, o processo, se bem que já foi votado na condição de apenso. Na pauta do auditor Alípio,
há uma solicitação de vista no processo 2812-2016, por parte do eminente conselheiro decano Júlio Cabral, e essa vista foi concedida por esta presidência. Passamos agora, senhores, à pauta dos julgamentos ordinários. Começamos com o embargo de declaração do nosso decano de hoje, conselheiro Júlio Pinheiro, no processo de número 758/2016, registrando impedimento do auditor Mário Filho, versam os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Adenilson Lima Reis, em face a um acordo 55/2015, TCE, Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo 1506/2010. O voto do eminente relator conheceu os presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra o acórdão 522/17, Tribunal Pleno. Com a palavra, o eminente procurador Carlos Alberto. Excelência, 758/2016, posição do parquê verifica a ausência de omissão, então é conhecer e negar provimento, ou seja, concordando com a posição do relator. Harmônico com o relator. Excelência, eu aponto também que, por uma questão de ordem, não sei se é um engano meu, o processo 1442, do relator Júlio Pinheiro também, antecedia esse. É que não há destaque, Excelência, por ok. isso. Não há destaque, está cuidando do embargo. Sua Excelência quer retromachar? Não. Temos mais um Presidente, o embargo. processo seguinte, exatamente. Temos mais um embargo na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Versam os autos, prestação de contas do senhor Samarone da Silva Moura, diretor do SAAI, exercício 2015. O voto do eminente relator conheceu os presentes embargos, dar-lhe provimento no sentido de tornar nulo o acordo 543/2017, pela ausência do nome do advogado indicado expressamente pela parte na pauta de julgamento. Com a palavra, o eminente representante do parquê. Excelência, isso aí são prerrogativas da advocacia que não podem ser sublimadas, né? Então, a posição do parquê é realmente de concordar com o relator para anular o acordo. Na íntegra e harmônico é mantido o voto do eminente relator Júlio Assis Correia Pinheiro. Já na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Terri Silva, passamos agora ao processo 10.543/2017, recurso de revisão interposto pelo senhor Ricardo Magno da Silva Ferreira, registrando impedimento do relator Mário Filho. O voto do eminente relator não conheceu o presente recurso de revisão interposto pelo senhor Ricardo Magno da Silva Ferreira, ex-servidor da Polícia Militar, em face à decisão 1444/2015. Há um voto de destaque da eminente conselheira Yara Amazonelli Rodrigues dos Santos, vota para que seja dado provimento ao presente recurso, determinando ao chefe do Poder Executivo, por intermédio da Amazon Prev, que no prazo de 60 dias retifique o ato e a guia financeira, a fim de que o adicional por tempo de serviço passe a incidir sobre o saldo atualizado do militar em análise. Entendo que isso é matéria já pacificada, onde o eminente conselheiro Érico é vencido por este colegiado. Ainda em vossa pauta, conselheiro Érico, no processo de número 2262/2013, o eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro solicita vistas e é concedido por esta presidência. Na pauta da eminente conselheira Yara, não há nenhum destaque. Todos os vossos processos estão aprovados por este colegiado na íntegra. Na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, no processo de número 12.885/2016, versam os autos representação interposta pelo Ministério Público de contas contra o senhor Nadiel Serrão do Nascimento, prefeito municipal de Itapiranga. O voto do eminente relator nesse embargo de declaração, conhecer os presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, o eminente representante do parquê, procurador Carlos Alberto. Na análise do Ministério Público, não há a omissão apontada. Então, conhecer e negar provimento. Harmônico. No relator. Com o relator, é mantido na íntegra o voto de Sua Excelência. Ainda na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo,
Processo 449/2017, representação interposta pela SESEX referente ao pagamento de remuneração ao senhor Janilton Gomes de Araújo, servidor efetivo do quadro de pessoal da Polícia Civil do Amazonas. O voto do eminente relator: arquivar o presente processo em razão da perda superveniente de objeto, uma vez que a irregularidade que ensejou a propositura da representação encontra-se sanada, tampouco restou a evidência atitude dolosa das partes, conforme demonstra nos autos. Há um voto de destaque de Sua Excelência, o conselheiro Érico, vota pela procedência da presente representação e determinação do delegado-geral da Polícia Civil que observe o controle realizado pelo setor responsável pelas informações de folhas de pagamento do servidor do órgão, sob pena de futuras sanções. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Está pacificado. Eu pacifico o conselheiro Érico. Ótimo. Harmônico, pacificado. Foi acatado o voto de Sua Excelência, conselheiro Érico, e passa a ser encampado pelo conselheiro Mário, tornando-se harmônico. Ainda na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, processo 944/2017, recurso de revisão interposto pelo senhor Lindomar Sampaio Damasceno, pela senhora, perdoe, aposentada em face da decisão 31 de 2013, TCE, Primeira Câmara, exarado nos autos do processo 5.044. O voto do eminente relator: conhecer o presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a reformar a decisão 31 de 2017, TCE, pela Primeira Câmara, no sentido de julgar legal e conceder registro à aposentadoria em favor da recorrente. Registrando o impedimento da conselheira Iara, há um voto do conselheiro Érico, que vota pelo conhecimento do recurso, no entanto, pela negativa de provimento, mantendo a ilegalidade da aposentadoria. Neste caso, o conselheiro Érico é vencido. Excelência, Pois posso não, Excelência? fazer uma manifestação? Sempre. Acredito que esse caso aqui se insere naquelas situações que o conselheiro Érico está analisando no todo. São milhares de situações semelhantes que, se ainda não esbarraram aqui no tribunal, virão. Por suplementaristas ou gente contratada sem concurso público. E eu acho que, nessa situação, como o conselheiro Érico está tratando dessa questão, eu não tenho voto, mas opinaria pela, reforçando o parecer ministerial aí, né, pela posição do conselheiro Érico, de negar provimento, porque trata-se de uma situação flagrantemente inconstitucional. Em discussão, senhores. Como vota o eminente conselheiro decano? Relator. Conselheira Iara. Repetido, Excelência. Me perdoe. Conselheiro Mário de Melo. Tem a minha posição. Ele é o relator. Ele é o relator. eu Então, sou- conselheiro Mário Filho. Acompanho o conselheiro Érico. Empatou? Então eu voto com o eminente relator. Desempatando por esta presidência. Na pauta do auditor Mário Filho, apesar de não ter nenhum destaque, há uma solicitação de sustentação oral do processo número 6.122 de 2013, da senhora Kedma Maria Ferreira Ponce de Leão, advogada inscrita na Ordem dos Advogados, com o número 9.494. Por favor, a senhora tem a palavra. Me perdoe, o auditor vai fazer a leitura do relatório antes e logo em seguida eu passo a palavra à senhora. Antes disso, conselheiro Mário, há uma solicitação de vistas do processo da conselheira Iara, de número 10.048 de 2012, concedido por esta presidência. Com a palavra, o eminente relator, Mário Filho, para a leitura do relatório. Passo a presidência à conselheira Iara para que acompanhe a leitura por 5 minutos. Tratam os presentes autos de prestação de contas da primeira parcela do convênio de número 19 de 2012,
firmado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a CEPED, e a Associação dos Deficientes Físicos do município de Uricurituba, cujo objeto visava a estruturação de rede socioassistencial de proteção básica. Após a apresentação da prestação de contas, realizou-se análise preliminar em que foram identificadas impropriedades. Neste sentido, foi sugerida a notificação das partes responsáveis, o que ocorreu através dos expedientes acostados aos autos. A senhora Vânia Sueli de Melo Silva apresentou defesa na forma de justificativas e documentos. Já o outro notificado, o senhor Vanderlei Castro Cardoso, não disponibilizou argumentos. Esgotados os prazos para apresentação de defesa, a unidade técnica, por meio de laudo técnico conclusivo, sugeriu a ilegalidade do ajuste em comento, visto que não foi encaminhada cópia do orçamento contendo bens e serviços que seriam adquiridos. Quanto à prestação de contas, recomenda o órgão técnico pela irregularidade, com imputação de glosa e multas aos responsáveis. Manifestando-se no feito, o Ministério Público opinou no sentido de que haja julgamento pela irregularidade das contas e comunicação ao Ministério Público do Estado em razão de indícios de ato de improbidade. É o relatório em síntese. Com a palavra, a doutora Keidma Maria Ferreira Ponce de Leão. Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira. Eu não sei se é pertinente, porque são dois processos da mesma instituição. Pode defender os dois já tudo junto. É uma tomada de conta da primeira, da segunda e a prestação de contas da primeira. Sim. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com os senhores a questão do nosso interior, né, Uricurituba, da forma que é complicado de se chegar e a acessibilidade, a viabilidade para os prazos. Às vezes, nós somos surpreendidos por este fato, né, que nós não temos essa acessibilidade. E a questão da prestação de contas... Perdão. Sim. Pode continuar. Posso? Obrigada. Por favor, desculpe. Claro. Eu não vou tomar muito tempo, vou ser muito sucinta, mesmo porque é a primeira vez que venho e quero voltar mais vezes e ser bem-vinda. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. A questão que eu gostaria de levantar é a prestação de contas por ser julgada irregular, né? Eu pediria que houvesse uma análise de uma forma mais carinhosa, porque nós deixamos de levar a fim com muitas coisas na análise da prestação de contas por causa da precariedade. Eu sei que muitas dessas coisas não justificam, mas como já ouvi e tenho visto que o processo por ele só ele é frio, mas a gente conversando, a gente se torna um pouco caloroso e traz a razoabilidade para que seja julgado. E esse interior, a gente optou em aprovar a prestação de contas baseado pelo monitoramento. O primeiro monitoramento foi feito, foi visto que a comunidade precisava dos serviços, que é uma comunidade muito carente, e o mínimo necessário foi detectado, que havia os serviços, que está no relatório, veio no processo, tinha atendimento, pessoas ao redor também estavam sendo atendidas. Então, a questão essencial foi atendida, né? É o que eu estou querendo expressar, que houve sim o feito dos serviços na primeira prestação. Ocorre que depois que foi analisada a primeira parcela,
foi detectadas algumas impropriedades, né, que o presidente, à época, nos explicou, e nós acatamos e decidimos por aprovar com ressalvas e encaminhar para esta corte, que eram impropriedades que poderiam ser sanadas e explicadas. Tem algumas que não poderiam ser sanadas, mas foram explicadas pela dificuldade do interior. E quando ocorreu a época da prestação de contas da segunda parcela, percebemos que o prazo estava acabando e não estava tendo já essa prestação de contas, porque nós temos o hábito de mandar bem antes notificar o prazo do término da prestação de contas, e não foi respondido os ofícios, e a secretaria tomou a atitude de entrar em tomada de contas, porque já estava terminando o prazo e nada. E diante dessa preocupação foi enviado uma equipe ao interior para fazer o levantamento e já com a possibilidade de tomada de contas. Porque a legislação fala que, detectadas essas impropriedades, que sob pena de ser julgado, sob pena de... Me perdoem, gente, vocês responsabilizados, obrigada. Sob pena de ser responsabilizado, a gente tem que fazer a tomada de contas, com a ausência da prestação de contas. Ocorre que, quando tive acesso ao laudo conclusivo, do laudo técnico e do Ministério Público, a tomada de contas foi analisada como prestação de contas, né? Os itens que ele vem elecando, a falta de documento, falta de nota fiscal, realmente vai ter falta, porque não houve a prestação de contas, né? Foi uma tomada de contas, o presidente da instituição não veio fazer a prestação de contas, e nós tomamos todas as providências cabíveis na legislação. Formamos a comissão de tomada de contas, enviamos ao município, entramos em contato com o presidente, notificamos para que seja devolvido o recurso e fechamos a tomada de contas e enviamos à corte, que hoje a gente espera o resultado. Então, eu vejo assim que não tem um porquê da secretária ser responsabilizada pela segunda parcela, pedir a glosa para a secretária, tendo em vista que foi o presidente da instituição que não nos prestou conta, e aquilo que estava ao nosso alcance, que era para ser feito a tomada de contas, nós fizemos. Fizemos o monitoramento, enviamos. Então, não houve má fé da secretaria, mas sim do presidente da instituição. Então, eu peço a essa corte que analise, porque a nossa intenção como secretaria é levar o atendimento às comunidades, e a gente tem se empenhado bastante, tem revisto para que não falte o serviço. Entendo que os serviços não devem ser prestados sem a devida observação da legislação, mas eu peço que vocês analisem a questão da precariedade nos municípios e até mesmo do entendimento da legislação de alguns, e que não seja imputado a glosa da segunda parcela à secretária, pelo fato dela ter tomado todas as providências, ter agido para que fosse devolvido esse valor horário, mas nós não podemos ir até um certo limite, né? Fizemos a tomada de contas, notificamos, e peço também que não seja imputada a multa, né? Porque se a multa tem um condão pedagógico, para que o administrador não erre mais, nós estamos falando de um processo de 2012. E hoje, em 2017, a secretaria já tem se ajustado vários conceitos legais. Então, assim, se é uma multa pedagógica para que se possa atentar-se mais às ilegalidades, não tem razão de ser, porque nós já estamos ajustados naquilo que precisa ser feito. Não houve má fé, ficamos chateados também com o que aconteceu, porque o nosso intuito era de levar esse serviço, aquela comunidade ficou sem os serviços, né, por causa... Mais 2 minutos para a senhora concluir. Sim, senhor. Então, o que a gente pede como secretaria é que
seja verificado isso, né? Que não houve má fé, que foi tomada todas as providências que a lei nos faz, né? Da tomada de conta, e a multa também não tem a necessidade, porque nós já estamos adequados naquilo que a legislação já implica. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelas palavras intrucadas ainda, mas eu acho que na próxima eu vou estar um pouquinho mais solta. Obrigada pela oportunidade. Com a palavra, eminente representante do parquê, procurador Carlos Alberto. Obrigado. Respeito à senhora advogada, né, mas eu vou discordar da Vossa Excelência. A multa, ela se insere naquela lógica de premissa maior, premissa menor, conclusão. Ela é ato vinculado. O relator, ele pode até dosar a multa, mas se ela for cabível, ele não tem escapatória. Então, perdão à senhora, a multa, ela não tem caráter pedagógico. A multa é sancionadora mesmo. É só isso. Com a palavra, eminente relator. Uma questão de ordem, senhor presidente. Nós, então, estamos julgando os dois processos ao mesmo tempo. Sim, são É. o mesmo convênio, são duas parcelas. Fez o relatório de um só, mas Eu fiz é o relatório da semelhante. primeira parcela. É semelhante. No segundo há uma aplicação de uma glosa, mas a glosa é apenas Mas ao ainda no relatório, o relatório é semelhante. O relatório é semelhante. Bom, vamos então. A aplicação da glosa no segundo processo não É é apenas ao convenente. ao conveniente, né? Ok. Pois bem, cumprimentando a ilustre advogada, vamos por partes então. A primeira parcela do convênio. A responsável convenente, a senhora Vânia Sueli de Mello e Silva, estou propondo aqui a aplicação de uma multa no valor mínimo previsto no nosso regimento, basicamente por duas impropriedades que ocorreram nos autos. A primeira é a remessa intempestiva da prestação de contas da primeira parcela. A segunda, o não encaminhamento de cópia do orçamento detalhado de bens e serviços que deveriam ser adquiridos, de modo a servir de parâmetro para a definição do valor repassado à Associação dos Deficientes Físicos de Urucurituba, infringindo a norma contida no artigo 4º, inciso 3º da Resolução número 12 de 2012, deste Tribunal de Contas. Pois bem, quanto à primeira impropriedade, a questão da remessa intempestiva da prestação de contas, eu posso até considerar tal impropriedade de forma mais flexível, posso relevá-la, né? Agora, quanto à segunda impropriedade, no meu entendimento, ela dificulta a aferição dos preços de mercado. Se você não tem um orçamento em uma licitação, por exemplo, é a mesma coisa no convênio. Você não tem como aferir se os preços pagos estão de acordo com o preço de mercado. Portanto, com relação a essa impropriedade, eu mantenho meu posicionamento de multar a responsável pelo valor mínimo previsto no regimento interno, que é de R$ 8.768. Nesta parcela, o concedente, o senhor Vanderlei de Castro Cardoso, ele foi revel, ele não apresentou defesa ao tribunal, de forma que eu mantenho, em relação a ele, meu posicionamento pela irregularidade de contas e aplicação de multa. Quanto à segunda parcela do convênio, também meu posicionamento é pela irregularidade. Trata-se de uma tomada de contas especial, né? Foi apurado um débito no valor de R$ 45 mil, que está sendo imputado tão somente ao concedente, o senhor Vanderlei Castro Cardoso. Também está sendo penalizado com multa no valor de R$ 8.768,25. Senhor presidente, senhores conselheiros, é essa a minha proposta de voto. Senhor presidente, só para Pela ordem, uma conselheiro Júlio Pinheiro. arguição. Sua Excelência, o relator disse que
poderia relevar a questão da primeira impropriedade que foi levantada, mas não disse se relevava ou não. Eu gostaria do posicionamento concreto para que nós pudéssemos. Eu até concordo que haja essa possibilidade, havendo essa possibilidade, eu concordo que seja relevado. Eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse conclusivamente acerca da manifestação. Com relação ao encaminhamento intempestivo, eu relevo, mas com relação a outra impropriedade, eu mantenho, e a penalização mínima prevista no regimento é de R$ 8.700. Uma informação, pedido de informação também ao relator. No primeiro processo há um alcance para o... Só para saber. Você quer saber sobre a primeira Se parcela? há um alcance. Deixa eu verificar, creio que não. Na primeira parcela não há alcance, os responsáveis estão apenas sendo multados. Então eu posso, se me permite, ainda na fase de discussão, eu acho demasiado e acho desproporcional que se aplique uma multa de 8 mil num processo em que se discute 15. Só por uma questão que foi até ventilada como uma questão formal. Então, nós estamos diante de uma multa que corresponde a mais de 50% do valor da própria parcela que está sendo discutida. Uma multa que está sendo aplicada não a quem executou o convênio ou a parcela, mas ao gestor. Bom, reconheço que a intempestividade da prestação de contas é um fato que deve ser anotado. A não apresentação dessa documentação relativa aos bens adquiridos, não é isso? Também é relevante, mas especificamente neste caso, nós não estamos falando de uma parcela de R$ 1 milhão, não é? E eu tenho visto no tribunal, em situações como estas, de parcelas bem altas, terem sido relevadas punições até menores. E, portanto, eu me encaminho para mais tarde votar, no sentido de que, neste momento, neste caso específico, num convênio que soma um total dá 60 mil, que nós estamos imputando alcance ao gestor 45 mil. Não é? 45 mil. Ainda aplicar uma multa à conveniente, numa secretaria que tem uma estrutura mínima, que é a Secretaria de Deficiência, não me parece razoável. E, portanto, eu vou me encaminhar para acompanhar o relator em parte, mas excluindo a aplicação dessa multa, mantendo, evidentemente, o alcance, porque o gestor, o administrador da fundação, não sei, da associação, sequer se apresentou para dizer alguma coisa em seu favor, então não serei eu que vou advogar por ele. E, portanto, o meu voto será no sentido de acompanhar o relator, mas excluindo esta penalização, que, como ele disse, é a mínima. Se talvez até houvesse a possibilidade de nós aplicarmos uma multa mais simples, quem sabe, mas sendo esta, como o regimento amarra, a multa mínima para este problema, então eu prefiro não aplicar a multa e apenas fazer a ressalva, a recomendação, e que isso sirva de alerta à Secretaria para que, evidentemente, se isto reincidir, se isto se repetir, o tribunal vai ter que, enfim, sancionar o gestor. Ainda em discussão, senhores. Em votação. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, como me manifestei inicialmente que relevava a questão da aplicação da multa, da mesma forma, já que foi acatado pelo eminente relator, acompanhando, obviamente, sem aplicação da multa aqui inicialmente contida no voto de Sua Excelência. Como vota a eminente conselheira Yara? Também acompanho o voto do conselheiro Conselheiro Mário de Mello? Na mesma proporção, senhor presidente, eu acompanho
O relator, mas com as ressalvas do nobre conselheiro Érico Estevam. Passa a ser o novo relator, conselheiro Érico, por se tratar de uma proposta de voto que é aprovado por unanimidade, com todas as ressalvas e ponderações assim dirimidas no decorrer de vosso voto. Não, já encerramos a pauta. Ainda há uma solicitação de vistas por parte do auditor Alípio, por parte da conselheira Yara, na pauta do auditor Alípio, no processo de número 6.334/2012. Vistas concedida por esta presidência. Na nossa pauta administrativa, temos o convênio com a UEA. Eu gostaria de saber o horário que o Elvis pudesse me informar. Segundo me socorre o Felipe, precisa ser na Escola de Contas, por ser lá a teleconferência, às 12 horas. Então, nós iremos estabelecer aqui o encerramento de nossa sessão, se os senhores concordarem com a aprovação de todos os temas da administrativa, e retornaremos às 12 horas para a assinatura do convênio com a UEA de nossa fiscalização à distância, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores. Aqui gostaria de fazer um apelo para saber se a nossa próxima sessão pode ser na segunda-feira, dia 7, porque terça-feira estaremos em Brasília assinando um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, todos os tribunais de contas, para ajudarmos na auditoria dos processos das eleições passadas, com a presença do ministro Gilmar Mendes. É um ato muito importante que os tribunais de contas foram, mais do que nunca, solicitados e reconhecidos a importância por aquele importante órgão da Justiça Eleitoral brasileira. De acordo, Então, se os senhores me permitem, será no horário regimental, às 10 horas do dia 7, a nossa próxima sessão. Muito grato a todos.